Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. E lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Perucchi. Se você curte podcasts, deixa um review pra gente lá na Apple Podcasts. Pode seguir a gente também no Spotify. E esse episódio também está disponível no meu canal do YouTube. Então, se você quiser ver essa versão em vídeo, é só procurar o meu nome por lá. No episódio de hoje, eu recebo a Camila Almeida. A Camila é jornalista, publicitária, baiana de Salvador e mora em Londres há 7 anos, onde trabalha no mercado financeiro. Mas, além de tudo isso, a Camila também se dedica a empoderar outras brasileiras imigrantes através da sua plataforma, o Brasileiras do Mundo, que está no Instagram e também tem um website, vai estar aqui na descrição do podcast. O Brasileiras do Mundo existe para combater a xenofobia e desconstruir estereótipos associados a brasileiras morando no exterior, empoderando imigrantes na escolha de morar fora do país e debatendo assuntos relevantes à migração. A plataforma compartilha histórias de mulheres imigrantes e também criou uma rede de apoio, conectando brasileiras ao redor do mundo e aquelas que planejam migrar através do projeto Conte com Elas. Camila, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de te ter aqui hoje no podcast. Imagina, muito obrigada pelo convite. Estou super animada para bater esse papo com você finalmente, né? A gente já se fala há um tempo pelo Instagram. Sim. E agora a gente está se conhecendo virtualmente, mas se conhecendo. Então, super feliz de bater esse papo agora. Enfim, eu adoro o teu trabalho no Instagram, né? Já faz um tempo que eu te acompanho. E eu acho que as reflexões e as conversas que a Camila propõe sobre a vida no exterior são muito necessárias. E muitas delas eu já falei várias vezes no podcast. Por isso que eu convidei ela para a gente bater um papo sobre os estereótipos da imigração. Tanto da perspectiva de quem nos recebe nos nossos países de destino, quanto dos estereótipos das pessoas que ficaram no Brasil e veem a gente de fora. Então, eu separei alguns estereótipos que a Camila compartilha lá no Insta para a gente comentar a respeito. Então, eu vou ler um estereótipo, um pouco do que a Camila escreveu e a gente vai debater, né, esses temas. Eu separei 9, eu não sei se vai dar tempo, que eu adoro esse assunto e a Camila também, então não me responsabilizo. E, bom, o primeiro deles é: morar fora não quer dizer vencer na vida. A mudança para o exterior pode vir carregada de estigma e preconceito. A verdade é que mudar de país não quer dizer vencer na vida. As associações que fazemos com o que é vencer em si são perigosas. Porque morar em outro país é uma escolha que, como qualquer outra, exige algumas renúncias. Vencemos muitas batalhas no dia a dia de uma vida longe de casa, mas isso não quer dizer que alcançamos a felicidade plena e incontestável só por não estarmos no Brasil. Já pararam para pensar como isso, na verdade, vem da baixa autoestima do brasileiro, do nosso complexo de inferioridade diante de outros países? Para não dizer complexo de vira-lata, né, Camila? Aquele velho conhecido da gente, né? O complexo do vira-lata do brasileiro. Eu acho que, assim, esse é um dos temas centrais que eu tento abordar no perfil, porque, como você falou, é um processo cheio de estereótipo, né? É um processo super romantizado. Então, o meu objetivo é meio que humanizar isso, mostrar que tudo tem dois lados, né? Eu acho que existe essa expectativa de quem fica no Brasil, de que quando você sai, seus problemas meio que ficam para trás, tudo se resolve, né? Só que, assim, toda escolha é uma troca, como eu disse nessa legenda. Então, quando você sai do país, você deixa muita coisa para trás e você começa a enfrentar algumas coisas que você não enfrentava antes. Então, o processo de imigração, ele abre oportunidades, mas ele também inclui a saudade de casa, inclui a vulnerabilidade, né, de estar longe da sua rede primária de apoio. Então, tudo tem os dois lados. E é isso que eu tento trazer como debate central. Assim, a experiência de imigrantes pode ser muito bonita e eu acho que eu sempre recebo histórias incríveis no perfil, que eu gosto, inclusive, de compartilhar para mostrar que isso é possível. Mas a gente não pode romantizar. Eu acho que o perigo tá na idealização, né, que às vezes a gente faz. Então, é sobre a gente se informar, a gente entender a partir da experiência do outro, né? Eu acho que eu sempre falo também que informação é poder. Então, assim, vamos encarar assim, eu acho que coragem é uma parte central do processo, mas vamos estar bem informada, né? Não vamos romantizar, vamos entender que a gente vai sim estar fazendo algumas renúncias nesse processo.
Então, é sobre isso, sabe? É sobre a gente tá aberta também a relativizar, né? A sair dessa coisa do estereótipo, entender que tem os dois lados, né? Vão ter benefícios, mas vão ter algumas partes também que são bem complicadas. Exato. Eu acho que eu vi uma vez um vídeo que o cara falava que. Acho que foi num vídeo. Que assim, morar no exterior te livra, sim, de alguns problemas. Dependendo da tua realidade, né? Porque as pessoas, elas saem do Brasil por motivos diferentes. Tem gente que sai porque quis sair. Tem gente que sai porque o companheiro teve uma proposta e aí, né, tu acaba abrindo mão de algo, mas talvez aquela não seria a tua escolha naquele momento. Então, tu deixa de ter alguns problemas para ter outros. Então, talvez assim, talvez onde tu morava no Brasil, tu tinha problemas, sei lá, com violência, né? Com roubo, e aí tu vai morar num país que tu não enfrenta esse tipo de preocupação. Mas aí vem mais um monte de coisa, né? Porque a gente precisa lembrar que morar nos Estados Unidos, morar na Inglaterra, morar na Espanha, morar na Austrália, não te faz. Tu é um imigrante, né? Então, assim, tu não nasceu naquele lugar. Então, tu vai enfrentar problemas que às vezes são inerentes, tipo assim, todo mundo que mora lá enfrenta aquele problema. E tu também vai enfrentar problemas por tu ser um imigrante, por tu não ser uma pessoa que tá lá desde que nasceu, né? Sim, com certeza. Eu acho que é bem isso, o imigrante carrega uma carga extra, né? A gente passa pelas dificuldades do local e a gente tem também todo aquele contexto de estar longe da família, todo aquele contexto que tem que se adaptar à cultura, tem que se adaptar, né, à distância em si, tem que se adaptar ao idioma, à língua, aos costumes. Então, assim, não é um processo simples e direto, né? A gente remove algumas coisas e a gente passa a enfrentar outras coisas, como você falou. E eu acho que você levantou um ponto muito importante também, que eu sempre tento abordar, que é o seguinte: as pessoas migram em circunstâncias muito diferentes. Então, algumas pessoas saem do país em busca de oportunidades melhores e algumas pessoas precisam sair do país. A gente não pode ignorar o fato de que existem mulheres que imigram fugindo de situações bem perversas no Brasil. Então, assim, às vezes a migração é uma escapatória, sabe? Aí é um contexto muito diferente. Você tá saindo de tudo que você conhece porque você precisa escapar de uma situação complicada. É bem diferente de você sair por escolha própria, né, para tentar uma oportunidade no exterior. Então, eu acho que é importante a gente olhar com mais empatia para a experiência, né, que engloba tudo isso aí. Sim, e eu acho que essa questão de falar de vencer na vida e tudo mais também depende muito dos teus valores, né? Daquilo que é importante pra ti. Porque tem gente que valoriza ter muito dinheiro, tem gente que valoriza ter uma vida tranquila, tem gente que valoriza, quero dar uma vida melhor para os meus filhos. Então, as pessoas. E quem fala isso tá projetando no imigrante os seus valores, né? Que às vezes, tipo, tu tá lá pagando, comendo pão que o diabo amassou, e aí quem tá no Brasil olha e acha que, ai, nossa, venceu na vida e tal, mas tudo que a gente vê, principalmente agora com a internet, né, é só uma ponta, né, da vida das pessoas. Ninguém sabe o que se passa. É uma coisa bem infiltrada. Eu vou te dar um exemplo que faz todo sentido. Quando eu vim morar na Inglaterra, assim, o meu processo no Brasil foi: eu fiz uma faculdade de jornalismo, já estava muito bem colocada no mercado de trabalho. A primeira coisa que eu fiz com meu dinheiro foi comprar um carro. Por quê? Em Salvador, onde eu moro, o transporte público não é confiável, então eu precisava de um carro. E um carro no Brasil é status, né? Assim, tipo, você consegue comprar um carro, você já tem aquela vida um pouco melhor. Eu cheguei aqui, se eu fosse seguir essa lógica, não ia fazer sentido nenhum, porque aqui eu não preciso de um carro. Aqui o carro não simboliza para mim que eu tenho um status diferente. Aqui o carro não facilita a minha vida necessariamente em nada. Então, se você está se moldando na expectativa do Brasil, das pessoas que estão na sua cidade natal, a cidade que você morava, você acaba entendendo que não faz sentido porque essa conta não fecha, sabe? As expectativas são diferentes, o contexto é muito diferente. Então, assim, o que você falou faz muito sentido. O entendimento do que é sucesso, do que é ascender socialmente, do que importa realmente, também muda quando você sai do país. E falando nisso, a gente pode até, inclusive, ir para o próximo tópico, que é: a vida no exterior não é glamourosa. Que vemos aqui quase
quase sempre não reflete a experiência real de nós mulheres num país diferente do nosso. A glamorização da vida fora do Brasil é irresponsável e não se fala o suficiente sobre. A expectativa de que sair do país vai resolver todos os seus problemas é irreal. Em letras garrafais, eu adorei isso. E é verdade, né? E muita gente também tende a idealizar que a vida fora... tipo, a pessoa viaja, né? E aí ela tem aquela impressão de que a vida naquele lugar é igual à viagem dela. Mas eu garanto que um carioca também não vai concordar que a visão de um turista que vem passear no Rio de Janeiro não é a mesma de quem mora no Rio de Janeiro. Com certeza, é exatamente isso. E assim, tem toda uma problemática um pouco maior, né? Eu acho que esse assunto tá bem atrelado ao que a gente falou antes. Quando a gente cria uma expectativa de sucesso no exterior, a gente coloca no imigrante a responsabilidade de mostrar aquele sucesso. E o Instagram, enfim, todas essas plataformas são uma maneira de mostrar que esse sucesso foi alcançado. Então, o que a gente vê no perfil de imigrantes, de todas as pessoas que moram fora, né, normalmente, é aquela versão super filtrada, né? Aquela versão romantizada. Porque essas pessoas também estão sob a pressão de mostrar uma coisa positiva porque estão atendendo a uma expectativa de quem fica no Brasil. E aí é um ciclo vicioso, porque quem fica no Brasil acaba achando que aquela ali é a realidade, né? E aí esse estereótipo vai se fortalecendo. Porque o outro lado não é mostrado, a gente romantiza, a gente cria expectativas, como eu falei, irreais em quem quer sair do Brasil. E assim, eu falo tanto sobre isso porque na minha audiência, eu acho que 40% das pessoas que me seguem estão no Brasil. E essas pessoas têm um interesse na imigração, entendeu? Essas pessoas têm um interesse em querer migrar. E por isso é tão importante informar. Não é dizer que não sai do Brasil, é horrível aqui fora. É exatamente o contrário. A gente quer dizer que sim, existem oportunidades, mas vamos se informar, vamos entender, né, o lado B das coisas e vamos tentar não romantizar tanto baseado no que a gente vê nesses perfis, porque a gente também tem que entender que essas pessoas têm mais ou menos que uma responsabilidade de mostrar o lado positivo, porque isso é atender a uma expectativa de quem fica, sabe? Então, eu acho que é muito isso. Por isso que eu digo também, é nossa responsabilidade enquanto imigrantes também falar das dificuldades, sabe? Eu não tô dizendo que a gente precisa não postar mais nenhuma foto de cartão postal, não postar nada positivo, acho que não. Mas eu acho que a gente também tem que tomar o cuidado de não criar essa expectativa irreal. Então, uma das coisas que as pessoas sempre falam é, mas por que tu reclama em tanto? Então, por que tu não volta pro Brasil? E eu acho que uma coisa que eu despertei muito, inclusive, nesse último ano de pandemia, é enxergar o lugar onde tu... Sabe essa coisa de enxergar as pessoas, como humanos que erram? Eu acho que a gente tem que enxergar os lugares como lugares. Que não existe lugar perfeito. Então, enxergar um lugar, e eu acho que conseguir enxergar os defeitos daquele lugar é benéfico para a tua experiência como imigrante, porque não dá para viver no mundo da fantasia. E a outra coisa que também me irrita muito é que parece que morar fora tu perde o direito de reclamar de qualquer coisa ao mesmo tempo, porque as pessoas vêm e falam, não, mas pelo menos aí vocês têm tal coisa, ou pelo menos aí não sei o quê, mas porque no Brasil tal. E assim, a gente não tá numa competição. Óbvio que tem privilégios, que tem coisas boas, mas assim, a gente nunca sabe o que o outro tá passando. Tem coisas que no exterior são muito mais difíceis, como por exemplo, se inserir no mercado de trabalho se tu já não foi com uma proposta. É muito difícil, não é impossível, mas tu tem que se esforçar muito mais. Então assim, a gente nunca sabe as dores e as lutas que as pessoas estão travando dentro delas, porque cada um tem os seus valores e os seus problemas, e aí vem alguém e é meio que silenciar, né? Tipo assim, tá reclamando, então por que não volta pro Brasil? Mas pelo menos aí tu tem tal coisa. Tipo, vamos parar de comparar e, tipo, escutar um pouquinho a dor do outro também, né? Mas é muito isso, é a coisa da empatia, né, que às vezes falta no outro. E esse comentário normalmente vem de gente que nunca saiu do país e nunca morou fora, então não entende os percalços e a parte negativa, porque não é o que consome. O que a gente vê, de novo voltando àquele tópico que a gente vê, não é essa parte, a gente vê a parte positiva.
tem sempre um para criticar, tem sempre um para dizer por que você não volta pro Brasil. E tem um outro tópico que eu queria levantar aqui também, que é o seguinte: as pessoas tentam te silenciar, inclusive quando você dá opinião em qualquer coisa que esteja acontecendo no Brasil. Você não pode estar Que é o... envolvida em nenhum tópico que seja relevante ao Brasil, porque você mora fora e não tem nada a ver com você. E aí eu bato nessa tecla sempre por 2 razões. A primeira, seria muito egoísta da nossa parte, enquanto imigrantes, não entender que tudo que afeta a rede de pessoas que a gente ama no Brasil também afeta a gente, certo? Então imagina o tipo de pessoa que você tem que ser para dar as costas completamente para tudo que afeta as pessoas que você ama, né, a sua rede primária de apoio, e só viver a sua vida. Primeiro que esse é um ponto muito importante, a gente não pode deixar de ter empatia com quem tá lá. E o segundo ponto é o seguinte: quando você tá no Brasil, você é brasileira como todo mundo. Quando você sai do Brasil, ser brasileira é parte da sua identidade. Eu sou uma parte do Brasil, fora do Brasil. Então, quando eu abro a minha boca para dizer que eu sou brasileira, existe sim uma expectativa do outro, sabe? Eu meio que trago toda a carga do meu país comigo, porque é parte da minha identidade. Então, assim, eu estar envolvida politicamente, eu opinar, né? E eu estar ativamente falando sobre, é importante, inclusive, para minha identidade, porque aqui fora, querendo ou não, e sem querer colocar a pressão de representar o país, mas querendo ou não, a gente representa de uma maneira ou de outra, porque é quem a gente é e é parte da nossa identidade. Então, assim, é de extrema relevância tudo o que acontece no Brasil, pra mim, sabe? É de extrema relevância tá falando sobre coisas que importam, tá levantando assuntos que são pertinentes, tá sendo, sabe, abrindo discussões, inclusive, politizadas. O Brasileiros do Mundo é um perfil de empoderamento feminino e é um perfil politizado sim, sabe? A gente se posiciona porque eu acho que isso é importante. Inclusive, esse era o próximo tópico. Ser imigrante não te faz ser menos brasileira e sair do Brasil não significa dar as costas pra ele. E aí, uma coisa que eu tava pensando sobre esse tópico também é que, geralmente, a pessoa que fala que a gente não pode opinar é a pessoa que discorda da tua visão. Se eu falo fora Bolsonaro, a pessoa que é a favor do Bolsonaro vai dizer: ah, mas tu não mora aqui, tu não pode opinar, não sei o quê. Tudo porque ela só usa desse argumento, geralmente, olha, 99% das vezes que isso aconteceu comigo, era porque a pessoa pensava diferente de mim. É mais um argumento para querer te calar. Se eu tivesse o pensamento dessa pessoa que está dizendo que eu não posso opinar, eu duvido que ela ia dizer isso para mim. Entendeu? Então a crítica, ela não é baseada... ela é baseada no... Ah, tu não concorda comigo, então eu vou jogar isso. Com certeza. Diz muito mais sobre a pessoa, né, do que sobre você. É sobre pontos de vista, né, diferentes, pontos de vista diferentes e discordância. Agora, assim, eu não sei se esse é um paralelo que é muito além do que a gente está conversando, mas eu também acredito que essas pessoas são as pessoas que romantizam a vida no exterior de uma maneira super não saudável, sabe? Essas são as mesmas pessoas que acham que a vida, né, na Europa ou a vida nos Estados Unidos é maravilhosa e que o objetivo da vida delas é morar fora, achando que chegando lá vai ser um paraíso e que, né, o Brasil não tem mais conserto. Então, assim, existe um perfil pra mim na minha cabeça muito claro de quem são essas pessoas que se posicionam dessa maneira, sabe? E é chato porque a gente tem que ficar debatendo, né? E a gente que tá na internet, a gente tá aberta a esse tipo de questionamento, então a gente tem que estar ali sempre, né, tentando responder de maneira, obviamente, educada, e eu gosto muito de embasar as minhas respostas, né, em dados e trazendo um olhar mais empático. O próximo tópico é o estrangeiro não é melhor. A colonização do nosso país e a exploração dos povos nativos até hoje se traduzem em dinâmicas bem complicadas entre o Brasil e os países do exterior. Parte dessa dinâmica é um enaltecimento exagerado de tudo que vem de fora, como se tudo que viesse de fora, só por vir de fora, fosse melhor. E aí isso também cai pro homem estrangeiro, né? Não, as pessoas tendem a valorizar tudo que é importado, né? É perfume, é roupa, e não necessariamente é melhor. Tipo, enfim, mas trazendo pro caso do gringo, eu vejo muito... O meu marido é brasileiro, né? Mas eu vejo muito essa glamorização, inclusive em grupos de brasileiras,
Às vezes eu olho e sinto meio que uma competição de dizer assim, eu sou casada com um gringo, então eu sou melhor. Então, esse tópico, ele é bem abrangente, porque, assim, É. essa coisa de estar sempre meio que, não sei, entendendo o que vem do exterior como melhor, é uma problemática que vem lá de trás, né? A gente fala de Brasil, a gente fala de um país colonizado, a gente fala de uma política de exploração que durou, né, centenas de anos e querendo ou não, meio que ainda dura. Então, a gente tem que contextualizar todo esse problema. E começa daí. Povos nativos foram invadidos, a gente pode falar da cultura de estupro, a gente pode tocar em tanta coisa. Mas falando só do enaltecimento do estrangeiro, eu acho que é bem isso. Nós fomos ensinados a meio que desvalorizar, né, a diminuir o que é nosso, né, a nossa cultura, em favor do que vem de fora. E isso é um contexto histórico, né? É um programa bem extenso aí, que tem como objetivo tirar a autoestima da gente. Então, começa daí, né? Começa do contexto do Brasil enquanto país colonizado. Então, obviamente, isso afeta o nosso entendimento, a maneira como a gente vê o mundo. O segundo tópico é o seguinte: existe uma razão pela qual os países, né, desenvolvidos, entre aspas, são desenvolvidos. E é basicamente exatamente por isso, porque se valem, né, de explorar países menos desenvolvidos para enriquecerem. E essa dinâmica ainda se aplica ao contexto atual. Então, assim, Sim. a gente não pode só receber essas informações e regurgitar tudo de volta sem entender o contexto das coisas. E o contexto é esse, é um contexto de colonização, de exploração, em que a gente é ensinado a meio que desvalorizar o que é nosso, valorizar o que vem de fora, enquanto o que vem de fora pode ser até melhor, mas é melhor por uma razão. E a razão volta para a exploração da gente. Então, assim, a gente tem que entender esse contexto. E essa coisa do homem estrangeiro é toda uma outra problemática. Eu posso falar super porque eu sou casada com um britânico. Então, toda vez que eu posto no meu perfil e eu falo não romantizem o homem estrangeiro, não é para dizer que relacionamentos interculturais não são legítimos, sabe? Não é para dizer não faça, é para dizer de novo, se informe e entenda, não idealize, porque o que é vendido pra gente no Brasil é aquela imagem do príncipe encantado, do homem branco de olho azul, né, dos filmes da Disney, que sempre tem uma postura de dominação, e aí a gente fica idealizando que a gente vai chegar aqui fora e que a gente vai achar esse príncipe encantado, e não é assim, gente. A misoginia, o machismo, infelizmente, o patriarcado, isso tudo está presente dentro e fora do Brasil. Então, a gente não pode esperar que a gente chegue aqui fora e que isso tudo seja removido e que tá tudo bem. Inclusive, enquanto imigrante brasileira, tem um adendo aí que é a questão da gente estar numa posição de vulnerabilidade. Então, se mulheres no Brasil já são vulneráveis, mulheres fora do Brasil são 10 vezes mais vulneráveis, porque estão longe das redes primárias de apoio, né? Às vezes existem mulheres em situação irregular, é muito difícil para essas mulheres acharem apoio. Então, assim, a gente também tem que entender que não vamos romantizar, vamos entender que a gente vai estar numa posição de vulnerabilidade. Uma coisa que eu sempre fiz no meu relacionamento, e que, assim, da minha experiência pessoal, é fazer com que o meu parceiro entendesse o meu contexto, entendesse de onde eu venho, sabe? Trazer empatia para o nosso relacionamento. Olha, é assim que eu vejo o mundo por uma razão, né? E tenta enxergar o mundo com os meus olhos e vamos, né, alinhar essa comunicação aqui para dar certo. A gente tem que remover essas expectativas que são bem loucas e encarar esse relacionamento como um relacionamento qualquer, né? Em todo relacionamento existem diferenças, existem arestas que têm que ser aparadas ali. Então, eu acho que a expectativa que é aí que mora o perigo, né? É a idealização. É a idealização de novo, né? A idealização do território, a idealização das pessoas. E, inclusive, assim, eu também já vi em grupos histórias de mulheres que estão em relacionamentos abusivos ou até violentos com gringos. Nacionalidade não define caráter, né? Porque a gente tende a colocar as pessoas dentro dessas caixinhas. E tem uma outra coisa que no Brasil a gente tende a fazer, né? Que é ovacionar os Estados Unidos, a Europa, a Austrália. Não se faz a mesma coisa, por exemplo, com países da África, da Ásia, da América Latina.
né? E a mesma coisa eu acredito que seja para os homens. Existe esse, não sei se seria a melhor palavra, talvez fetiche, não sei, do europeu e do americano. Eu posso falar também de uma experiência que eu tive. Eu fiz um voluntariado na LAWA, aqui em Londres, que é basicamente uma ONG que apoia imigrantes ou que oferece suporte a imigrantes latino-americanas que foram vítimas de violência doméstica. Então, assim, eu tive contato direto com algumas histórias, sabe? De mulheres que estavam em situação de extrema vulnerabilidade, com um parceiro extremamente abusivo e presas ali por causa do status migratório delas. Então, assim, aquilo, e foi um pouco antes de eu lançar o Brasileiras do Mundo, então aquilo me abriu muitos olhos, sabe? A gente precisa alertar mulheres a não romantizarem, a gente precisa alertar mulheres que é importante que elas criem uma rede de apoio no país de destino delas, né? E que elas não se isolem, que elas não coloquem toda a expectativa no parceiro. Isso é perigoso em qualquer contexto, né? Colocar toda a expectativa da sua felicidade num relacionamento, Exato. mas especialmente numa vida no exterior. Fica ainda mais complicado por causa, né, de todos os adendos da imigração. Inclusive, brasileiras não são objeto. A hipersexualização de mulheres brasileiras no exterior é cruel e ameaça a nossa existência todos os dias. Para falar da hipersexualização em si, eu gravei todo um podcast só sobre esse tema, então tem muita coisa sobre. Eu Fala posso pra gente compartilhar. qual é o podcast. É do Femigrantes. Eu gravei um episódio com elas só focando nessa coisa da hipersexualização de mulheres brasileiras, tentando entender de onde é que vem, como é que ela se aplica. É uma dinâmica de poder e de domínio, né? Você objetificar alguém quer dizer que você se sente superior àquela pessoa ao ponto de vê-la como objeto. Essa foi uma das razões pelas quais eu criei o perfil Brasileiras do Mundo. Quando eu migrei para Londres, sempre me incomodou desde o começo que eu falava que eu era brasileira e eu sentia uma atenção diferente masculina voltada para mim. Eu sentia uma piada sem graça, eu sentia uma insinuação que me deixava desconfortável e eu passei a entender que essa era a experiência de quase todas as brasileiras que parecem brasileiras, vamos dizer assim, né? Porque, infelizmente, no imaginário do homem estrangeiro, a brasileira tem cor e tem formato. A gente sabe que não, né, no contexto do nosso país, mas tem esse imaginário. Então, isso sempre me deixou muito desconfortável, sempre me incomodou muito. Então, eu comecei a tentar entender, né, de onde vem. E aí a gente pode ficar dando pulos de volta na história, assim. A gente pode voltar só um pouquinho e entender o carnaval, por exemplo, e a exportação da sexualidade da brasileira. A indústria do sexo é uma indústria que vende muito, né? A gente sabe disso no mundo inteiro. E eu acho que parte do processo foi vender essa imagem de brasileira hipersexualizada para o mundo inteiro, né? E foi um processo de sucesso, porque isso vende. Então, a imagem que chega aqui fora da brasileira é a brasileira no carnaval, vestindo quase nada, né? Super aberta, super... Nós somos E assim, eu vou falar também sobre... O que eu quero dizer com isso? Nós somos um povo muito dinâmico, é uma coisa muito diferente, sabe? Somos muito mais abertos em nossas relações, na nossa maneira de se comportar. E tá tudo bem, mas isso aqui é interpretado de uma maneira maldosa aqui fora, sabe? Porque é o que vende. E aí, se você vai mais lá atrás ainda, a gente volta para a colonização, porque quando a gente, né, é invadido há tanto tempo atrás, infelizmente nós somos um povo muito formado pela cultura do estupro. Nossas mulheres, as mulheres nativas, né, que estavam no Brasil antes da invasão europeia, elas eram mulheres que não usavam roupas, por exemplo, porque era um contexto tropical em que roupas não se aplicavam. Mas aí chega o olhar europeu, olha para aquela mulher e interpreta aquilo ali como malícia, né? Como um afrontamento, uma insinuação, que na verdade não é. Então, quando a gente vai lá atrás, a gente começa a entender como o olhar europeu hipersexualizou uma coisa que era muito natural pra gente, e isso foi carregado, né, ao longo dos anos, e a gente chegou onde a gente está hoje. Então, assim, a gente também não pode deixar de falar de raça, né, e obviamente o Brasil é um país super racista, e a gente também tem que entender que a gente chega aqui fora, e como eu falei antes,
A mulher brasileira tem cor. Eu já passei por várias situações em que eu abro a boca, eu digo que eu sou brasileira e ninguém se surpreende. Mas aí uma amiga minha, alta, loira, de olho azul, fala que é brasileira e todo mundo acha, tipo, não pode ser, que é absurdo. Então você entende como o imaginário objetifica mais a mulher negra, né? E com curvas. Então, assim, é muito difícil, porque assim, eu não quero dizer, e eu deixo isso super claro sempre, que a gente não tem que estar confortável na nossa sexualidade. Não é sobre isso, sabe? Eu acho que todo mundo tem todo o direito de se manifestar sexualmente como bem entender. É sobre o olhar do outro. É sobre não deixar que a expectativa do outro se sobreponha ao seu conforto, sabe? Aos limites que você impõe. Influencia demais a nossa experiência aqui fora, sabe? E Sim. atrapalha demais, nos coloca numa posição, de novo, de vulnerabilidade que é bem desconfortável e que não ajuda em nada, né? Você já tá vulnerável, ainda tem essa política de Sim. dominação, essa dinâmica de dominação. Então é ainda mais difícil. Porque ser mulher por si só já não é algo fácil, né? E aí vem mais essa carga. E tem outra coisa que eu não sei se encaixa dentro desse tema, mas eu às vezes eu acho que falta um pouco mais de camaradagem e de empatia e sororidade entre as brasileiras imigrantes, no sentido de que eu lembro quando eu vou te falar que eu nem vi aquele clipe da Anitta de Ipanema lá, mas eu lembro que quando saiu, como quase tudo que ela faz, foi um bafafá, né? Todo mundo falando e tal. E aí a quantidade de gente falando que, ai, porque a Anitta não me representa, ai, porque ela é vulgar, ou ai, porque não sei o quê. E a Beyoncé, e a Lady Gaga, e a Madonna, que estão lá rebolando, tudo usando roupas curtas, e isso não é um problema. Mas por que que é um problema a Anitta fazer isso? E a Gisele Bündchen, ela não desfilava para Victoria's Secrets? Um monte de modelo brasileiro desfilava para Victoria's Secrets. A gente tem que lutar contra realmente isso tudo que tu falou, de objetificar. Cada um tem o direito de usar o que quiser. Isso não é convite para outra pessoa agir como ela quiser, né? Sim, é interessante você falar sobre, porque eu abri esse debate assim que a Anitta lançou o clipe lá no Brasileiras, e a quantidade de gente só caindo em cima sem tentar entender, assim, foi incrível. O que que acontece? A gente não pode culpabilizar a Anitta. E é exatamente o que você falou. A Anitta tem todo o direito de se sentir confortável na sexualidade dela, tem todo o direito de se valer de uma indústria que poderia estar objetificando ela, mas que nesse caso a enriquece, né? Vamos falar a verdade. Ela exporta o que Uhum. vende, e assim a gente não pode julgá-la por isso. Mas eu acho que o problema vai um pouco além. Obviamente que a Anitta tem uma representatividade enorme, né, fora do Brasil. E assim, de novo, a gente não tá culpabilizando ela, mas não seria super bacana se a Anitta entendesse que ela também tem uma responsabilidade, porque assim, ela se enriquece de uma indústria que mata outras brasileiras, sabe? Eu acho Sim. que esse é um ponto que a gente precisa ter super cuidado. Não é sobre dizer a Anitta o que fazer, como se comportar, como vender o produto dela, mas é meio que exigir que ela, com a representatividade que ela tem, também entenda que essa mesma indústria que a enriquece é uma indústria que mata brasileiras fora do Brasil. Tem um abuso do comentário chato, tem um abuso, sei lá, de alguma situação desconfortável dentro do ambiente de trabalho, e tem um abuso físico, e tem matar, e tem feminicídio. Então, assim, a gente tem que entender que existe todo um espectro em que a gente, né, e que quem representa o Brasil fora do Brasil também tem que estar ligada, sabe? Todo mundo acha, digo, as próprias mulheres, todo mundo acha a Shakira linda, maravilhosa, Beyoncé poderosa, mas daí quando chega na Anitta, nossa, mas não pode, ela tá objetificando as mulheres brasileiras e tal, sabe? Tipo, a gente mesmo, né? Claro, com certeza ela tem essa responsabilidade, né, da representatividade, sim. Fora desse contexto, eu fico me perguntando por que que se critica ela, né? Por que que se critica ela e se baba ovo de outras que fazem igual? Muito difícil a gente, enquanto mulher, julgar uma outra mulher desse Uhum. jeito, sabe? Eu acho também complicado. E é um questionamento super válido. O que é que tá por trás da Anitta ser culpabilizada, mas de outras mulheres, né, que têm um perfil parecido não serem? Então, assim, e a gente volta para o que a gente falou sobre sororidade, né? Sororidade é muito importante. A gente tem que remover a competição um pouco,
né, das nossas dinâmicas de relacionamento enquanto mulheres e procurar criar mais empatia, procurar abrir mais espaço, sabe, para o debate saudável. Acho que também falta isso nas imigrantes brasileiras. Eu vejo coisas que eu não queria ver, assim, sabe, nos comentários dos meus posts e tal, que não faz sentido. Eu acho que falta muito a empatia. Já que tu falou sobre a questão dos países desenvolvidos, né? Não romantize países desenvolvidos. Eu vi até alguém falando um dia, não sei se foi no teu perfil ou se foi em outro, de como esse termo do subdesenvolvido é cruel e é de segmentar e separar. E realmente eu acho que falta até uma consciência em nós mesmos, em muita gente, na real, de lembrar que, como tu falou, esses países enriqueceram às nossas custas. E eu acho que até mesmo essa questão da pandemia, né, tá escancarando essa diferença, porque é uma questão mundial que se a gente não tirar todo mundo do buraco, todo mundo vai continuar no buraco. É o que você falou, essa dinâmica de exploração que está tão presente há tanto tempo, né? A gente sabe que nossos recursos, né, foram super utilizados, a gente foi colonizado, a cultura dos povos nativos foi completamente ignorada, eles foram encorajados a, né, suprir essa cultura, tipo, vamos deixar para lá e vamos deixar enaltecer a cultura que é nossa aqui, que eu tô impondo. Então, assim, é um processo de exploração, lavagem cerebral, colonização que não pode ser ignorado, sabe? E assim, se a gente só olha pro atual, a gente perde o contexto do porquê que as coisas são como são. Então, ok, ninguém aqui tá negando que o Brasil tem um monte de problema estrutural, que o Brasil tá, assim, infelizmente, numa merda, né? Vamos falar a realidade, desculpa o uso da palavra. A gente não tá ignorando esse fato, mas a gente tá contextualizando com uma parada que vem acontecendo há centenas de anos, sabe? A gente tá tentando entender de onde é que vem. Então, assim, antes de você romantizar, antes de você olhar para o estrangeiro e dizer que sim, é melhor, né? Que você queria estar ali, que se você estivesse ali, sua vida ia ser maravilhosa e diferente, primeiro entende que aquilo ali é melhor por uma razão, né? E que você foi ensinado a não valorizar o que vem, né? De onde você tá. Então, entende isso. A gente tem que desenvolver um senso crítico. E quanto à questão de, né? Quando eu saio tá tudo melhor, a gente também tem que parar de romantizar e entender que tem um outro lado. Então, se as pessoas não entendem que a mudança é uma constante também, a mudança de circunstâncias é recorrente, é muito mais fácil para elas romantizarem, porque elas acham que é como se fosse um programa de TV que você vai entrar e vai continuar seguindo o roteiro e tá tudo já feito para você. Não é. Sim. Né? Eu gosto muito desse tópico, adotar a cultura do outro não significa anular a nossa. O processo de adaptação a uma vida no exterior também inclui observar, entender, relativizar e, por fim, adotar uma cultura diferente. É o que a gente sempre fala, né? É a gente que tem que se adaptar àquele lugar, né? E eu acho que é uma questão de respeito ao lugar onde tu vive e também de tu conseguir ter uma experiência completa. Quer dizer, tu não precisa abrir mão das coisas que tu gosta, tu não vai deixar de, sei lá, falar português ou talvez assistir uma novela que tu goste, não tem nada de errado nisso. Se abrir para a cultura daquele lugar ajuda a gente ver, ajuda a gente viver melhor naquele lugar e ajuda a gente a perceber que nem tudo precisa ser do jeito que nos foi ensinado. De outras coisas pequenas que a partir do momento que tu entende e adota, a tua cabeça também abre para tantas coisas, sabe? Tipo, hoje tem coisas que eu olho que eu prefiro o jeito brasileiro, e tem coisas que eu digo, poxa, como no Brasil a gente podia adotar e fazer dessa maneira, né? Tipo, não precisa ser daquele jeito, tipo, não, é só esse jeito, não tem outro jeito. Não, existem bilhões de pessoas no mundo e várias delas vivendo vidas completamente diferentes da nossa. Não... Eu acho que assim, se você sai do Brasil e você não tá aberto a isso, a sua experiência vai ser muito mais complicada. Porque
eu acho que o primeiro passo é você entender que a sua mente vai se abrir, você vai ter contato com culturas diferentes, você vai ter contato com costumes diferentes, né? Com maneiras de ver o mundo que são diferentes da sua. Então, assim, eu acho que é bom aceitar logo que isso vai acontecer, porque você vai É o aceita encarar, que né, dói isso menos, querendo né? ou não. Ao invés de julgar o outro, ao invés de julgar o comportamento dos nativos do país que você mora, procura entender o porquê deles se comportarem da maneira que eles se comportam. Eu acho que um exemplo válido é, por exemplo, na Inglaterra, as pessoas são muito mais fechadas, né? E ao invés de você julgar e falar, ai, que povo chato, por que que ninguém abraça, por que que ninguém dá 2 beijinhos quando se conhece, procura entender que, tipo, é um país que tem um histórico bem bizarro de guerra, de períodos bem complicados. É um país que tem uma temperatura escrota a maioria do ano. Então, assim, vamos, sabe? Tem todo um contexto por trás da maneira como as pessoas se comportam que a gente não pode deixar de entender. Então, assim, existem coisas como comportamento, costumes, maneiras de se relacionar que você consegue relativizar. E existem coisas que são fundamentalmente erradas. Então, você não pode deixar para trás tudo que você acredita, né? O que é importante para você, para relativizar aquilo e ir de contra a pessoa que você é, o seu caráter. Uhum. Então, é um tópico muito complicado porque você tem que encontrar esse balanço aí entre adotar, relativizar, É. ter empatia e conseguir manter as suas origens e, enfim, o que você acredita intactos. Bom, o nosso último tópico é um que eu particularmente adoro, que é morar no exterior não te enriquece, você gasta na moeda local. E aí tu falou, às vezes o óbvio precisa ser dito, ganhar uma moeda mais valorizada não quer dizer estar confortável financeiramente. Quem ganha em dólar ou euro, qualquer que seja a moeda, né, gasta nessa mesma moeda. E quem migra normalmente precisa sacrificar bastante seu estilo de vida para conseguir economizar. Cara, é umas coisas que às vezes me irritam também, que as pessoas, por exemplo, eu fiz um vídeo do meu apartamento. E aí sempre tem alguém que vai lá falar assim, nossa, tantos R$ 1.000. Não, amada, Não. é o valor em dólar, porque eu não gasto em real, eu gasto em dólar. É dentro dessa realidade aqui. E sabe uma coisa que eu acho que contribui muito para isso? A mídia. Alguma coisa que custa tanto. E eles botam o preço em real. Mas, cara, o dólar agora tá quase R$ 6. Não é realista. Eu entendo tu colocar o preço na questão de para ter ideia de quantos reais são, mas não do jeito sensacionalista que às vezes se coloca as coisas, né? Então, por exemplo, agora eu lembrei de um que era, inclusive entrevistei essa menina que ela foi babá de luxo aqui. E aí a Veja entrevistou ela e colocou o salário dela em reais. Só que, cara, ela gasta em dólar, ela recebe em dólar. Aí colocaram, tipo, babá milionária e tal. E assim, é exatamente isso. Às vezes o óbvio precisa ser dito. A moeda que a gente recebe é a mesma moeda que a gente gasta. Então, assim, não adianta você dizer, ah, tá tudo bem, eu tô ganhando uma moeda que vale 7 vezes o real, porque você não vai estar pagando suas contas em reais, sabe? Você vai estar pagando conta naquela moeda. E assim, tudo bem Exato. que o poder aquisitivo aqui fora é um pouco maior, o dinheiro vai, né, Sim. mais distante do que o dinheiro no Brasil. A gente pode usar outros parâmetros para comparar isso, mas a realidade da maioria dos imigrantes brasileiros também, porque tem aquela galera que acha que, tipo, tá ganhando em euro, tá ganhando em libra, manda uns reais para cá, porque, né, eu compro um iPhone aí para mim. Não é assim, gente. A realidade da maioria dos imigrantes é que a gente tem que fazer sacrifícios bem grandes para a gente conseguir economizar dinheiro, porque o custo de morar fora é muito alto. Então, assim, tem imigrante que tem que dividir apartamento com 300 outros, tem imigrante que come mal, tem imigrante que não viaja tanto quanto deveria para economizar o mínimo. Então, assim, o dinheiro valer 5 vezes mais não significa nada. A não ser que, tipo, sabe, você esteja no Brasil. Aí é outros 500, né? Eu acho que o pulo do gato é exatamente isso que tu falou, é o poder de compra. Tipo, tu vai num supermercado, na Europa principalmente, eu acho o supermercado na Europa mais barato pelo menos que em Nova York, né? Fora de Nova York, porque Nova York é uma cidade muito cara. Mas a questão é que
tu tem um poder de compra. Então, assim, se tu tá comprando muitas coisas legais no supermercado, né? Consegue lá comprar o vinho. Mas quanto que é uma garrafa de vinho? Na Europa, tu compra vinho por 3 euros, 5 euros. Então, é isso. Não é porque tu tá rico, é porque também a tua moeda tem um poder de compra maior. Porque algumas coisas são mais baratas, nem tudo, né? Por exemplo, aluguel em cidades como Londres e Nova York e Paris é um absurdo. Mas é exatamente o que você falou, a gente também tem que contextualizar com o poder de compra, né? Porque, por exemplo, se a gente comparar moeda com moeda, 50 libras aqui compra, tipo, a comida quase que do mês, assim, sabe? Você chega muito longe o seu dinheiro. Mas no Brasil, 50 reais você compra o quê? Tipo, sei lá, pão e queijo no máximo, sabe? E assim, é surreal, porque toda vez que eu volto pro Brasil e que eu vou pro supermercado, os preços estão mais altos. E eu sei que o salário da galera não tá acompanhando aquilo. Não generalizando, mas para te ter dinheiro em qualquer lugar do mundo, vai te exigir um planejamento, né? Porque também se tu chegar aqui e sair gastando mais do que tem, a matemática não muda, né? Matemática é igual no mundo inteiro. Tu gasta menos do que tu ganha para economizar e ter dinheiro. Se tu gastar mais do que tu ganha, tu vai ter dívidas. E aí não adianta ganhar em euro, em dólar, qualquer que seja a moeda, né? Bom, Camila, eu queria te agradecer pela tua participação e pedir para tu deixar um convite aí para as pessoas acompanharem o teu perfil e as discussões que tu faz por lá e também o site. Claro, muito obrigada pelo convite. Amei bater esse papo, super interessante. Eu gostei de debater cada post também, me faz repensar as discussões que eu abri por lá. Pois é, tô cheio de conteúdo para produzir agora. Como você falou, o perfil é Brasileiras do Mundo. A gente levanta esses questionamentos por lá. A gente procura empoderar mulheres imigrantes, né, fora do Brasil, nesse processo, desconstruir os estereótipos relacionados à migração. E tem também o site, onde a gente conta histórias de mulheres imigrantes brasileiras ao redor do mundo. E tem o projeto Conte com Elas, que conecta brasileiras que já moram no exterior com quem está pensando em sair do Brasil e não sabe por onde começar. Então, é um projeto voluntário, muito bacana, que tem tido bastante sucesso também. E é isso, o perfil está aberto para todo mundo que quiser entrar nessa discussão, bater esse papo, conhecer outros imigrantes. Eu vou deixar na descrição do podcast e do YouTube também os links do perfil e do site. Vocês já sabem, se gostarem do podcast, vão lá, mandem uma mensagem para Camila no Instagram, deixem um comentário dizendo que vocês chegaram pelo podcast. Mandem mensagens para mim também. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!